Então, a minha pergunta é em relação mais ao aspecto político dessa história toda, né? Porque teve as 75 anos, né, da comemoração da ufologia, né, no Brasil, no mundo também. O GVE foi lá no Congresso brasileiro, então foi cobrado a liberação desses documentos. E o grupo, né, o seu grupo, você conhece alguém especificamente que trabalhe na liberação disso, que está correndo atrás, até porque está alcançando os 30 anos do caso Varginha, né? Então, existe alguém jurídico, né, correndo atrás disso, alguma previsão da liberação, ou você acha que pode ser classificado naquela questão de ultra secreto, né, e não ser liberado nunca? Então, existe essa expectativa também pela parte burocrática, porque o governo brasileiro deve, né, satisfações, porque está escondendo muita coisa, não só a verdade, né, mas também, por exemplo, aí como o médico falou, tinha um risco de bactéria, né? É o tipo de coisa assim que a gente não está falando só de ET de Varginha, a gente está falando de um risco de saúde a nível mundial, né? Se a pandemia já foi um problema, imagina uma bactéria, uma super bactéria vinda de outro planeta. Eu queria saber sua opinião em relação sobre isso. Ah, legal. Acho que, como está pipocando aqui para mim, eu acho que eu entendi mais ou menos. No caso, já teve a tentativa, através da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, para requerer, né, as informações de algumas instituições que teriam se envolvido com o caso. Mas, às vezes, que foram entrado antes, dava que não tinha nada, né? Inclusive depois dos 25 anos, né, que teria aí caducado, né, a questão da lei de acesso à informação para a gente poder ter. Mas, ultimamente, o pessoal da CBU, do qual eu faço parte, eles têm levantado, né, um projeto, na verdade, que já está sendo pedido para o Exército Brasileiro a liberação de vários NUPs, né, que estão lá, que foram liberados, e que o Fernando Ramalho, nosso grande colega lá de Brasília, requereu, né, ele nos mandou para todos os membros da CBU, e cada membro da CBU enviou o acesso à lei, um pedido, né, de acesso à informação de alguns documentos que estão lá, mas a gente não saberia o conteúdo ainda desses documentos. Então, está na parte de a gente conseguir isso. Obviamente, a maioria dos e-mails que eles responderam recentemente, como eles estão com um acúmulo muito grande, eles podem demorar um pouco para responder, né? E eu confesso que, ultimamente, com essa correria, né, de pesquisa de campo, a gente ficou lá em Varginha agora há mais de 20 dias, e o pessoal da CBU está fazendo um trabalho incrível. Eu estou um pouco por fora, né, dessas últimas semanas com eles lá, mas a gente já enviou esse pedido de lei de acesso à informação. Vamos ver se só tem alguma coisa referente ao caso. Mas, aparentemente, eu, sinceramente, eu acredito que não vai aparecer nada assim consistente, né? Ainda mais se foi um caso assim que envolveu os Estados Unidos, questão de segurança nacional, enfim, que poderia, tipo assim, até credibilizar as instituições envolvidas ali, o próprio Exército Brasileiro, do qual entrou em contradição. Ele próprio entrou em contradição, instaurando um inquérito policial militar, dizendo que o avistamento das meninas teria sido o morador local, né, conhecido como Mudinho, do qual as meninas já conheciam ele, né, a Cátia, inclusive, dava bala para ele, e aí o Exército colocou nesse inquérito policial militar, dizendo que teria sido Mudinho. Um ano depois, vem uma produção da Discovery da Inglaterra, e o Bruce Burgos, né, fazendo todo aquele apanhado, ele foi até a ESA, foi recebido pelo assessor de imprensa, o Major Causa, e do qual ele coloca aquela história de surdas dos anões, que era um casal de anões, e que a mãe estava grávida, e que teve uma confusão de confusões, né? Então, por exemplo, eles mesmos se contradizeram, porque uma versão oficial era o Mudinho, e já na versão do ano seguinte foi que teria sido esse casal de anões.
né? Uhum. Então, é complicado. A gente tentou, inclusive, falar com o Major Carlos, mas aí a maioria deles dizem que, para eles responderem às nossas perguntas, a gente tem que pedir acesso no Circunsex, né? Que é o local onde No eles que, Marcão? liberariam a parte de assessoria de imprensa do Exército. Como é que chama? É Circunsex. Circunsex? Isso. Uhum. E aí, mas, por exemplo, o coronel Olímpio Vanderlei, ele respondeu, Sim. normal. O general Lima, inicialmente, falou para a gente entrar em contato com o Circunsex, só que daí a gente entrou, eles mandam uma resposta padrão, assim, Sim. e que eles não poderiam dar uma entrevista ali, tal, autorizando. E aí o general Lima, a gente conversando diretamente com o general Lima, ele falou, então tá bom, me mande aí um questionário. Então a gente mandou mesmo, assim, um questionário parecido com o do Olímpio, nós mandamos para o general, mas a gente nunca recebeu o retorno.